Bom, você sabe que eu faço teologia e eu gosto muito de examinar as escrituras, né? Que Cristo falou para examinar as escrituras, e eu tenho livros teológicos. Quando você vai fazer a teologia, você faz o básico, o médio e o bacharel. A faculdade Renascer, ela te dá o direito de você estudar o tempo que você quiser. Eu sou Luiz Silva e através desse livro eu quero colocar algumas coisas que estão nesse livro. Então eu vou começar a falar aqui sobre a Bíblia é a palavra de Deus. Embora a Bíblia seja um livro de texto sobre a fé, seja mais um livro de doutrina e religião. Muitas vezes tocam em outras matérias como história, geografia e ciência. Quando toca, podemos conferir comparando com a arqueologia, etc. Se a Bíblia fosse escrita pelo Criador, que sabe tudo, esperaríamos precisão. Além disso, a Bíblia foi escrita há 2.000, 3.500 anos, quando os erros científicos eram abundantes. Descrentes já procuravam impiedosamente achar erros nela, na Escritura. Mas se apesar disso podemos confirmar que não contém os erros comuns daquela época. Se verdadeiramente fala fatos que eram desconhecidos pelo cientista até séculos mais tarde. Então, isso se reforçaria bastante a nossa confiança. A nossa confiança de que não vem dos homens, mas sim de Deus. Considere os exemplos a seguir nos quais a Bíblia já foi provada sem precisar, mesmo quando os estudiosos não concordaram com ela. Aí nós vamos entrar numa parte aqui que ela vai falar história e geografia. Quando você faz teologia, você entra em arqueologia, você tem que conhecer a história da Bíblia, as histórias todas, e você tem que conhecer a geografia, né, da teologia, da Bíblia. Então vamos lá. Preste bastante atenção, que eu vou começar a falar com você sobre uma nação, a nação Eteia. O que quer dizer nação Eteia? Vamos lá. A nação Eteia, a Bíblia frequentemente fala dessa nação antiga, segundo Samuel 11:3, 6, 17, 24, Gênesis 15, 19, 21 do livro de Números, 13, 29, Josué 3, 10. Mas durante anos, descrentes argumentavam que a Bíblia estava errada. Muitas pessoas que começaram a estudar a Bíblia, pessoas, né, antigas, começaram a estudar, mas eles tinham uma dúvida. A Bíblia tem erro. A Bíblia está toda errada. Depois eles viram que a Bíblia é inerrante. Ela não tem erros. O que pode ocorrer é que o autor pode estar traduzindo alguma coisa que a Bíblia não contém. Então o autor ele tem esse direito.
Que nem o que eu quero dizer para você. Quando fala que o peixe carregou Jonas durante 3 dias e depois ele vomitou Jonas na praia. Olha só, ele vomitou Jonas na praia, mas em Nínive não tinha praia. Então olha para você ver o milagre que Deus criou. Ele segura o Jonas dentro do peixe e esse peixe tem que viajar com ele até um lugar onde tem praia. Tá vendo como que é? Então a gente tem que entender. Nínive não tinha praia, mas o peixe foi viajando com ele até encontrar uma praia. E quando chegou nessa praia, Deus falou: agora vomita o meu servo. Você está entendendo o que o autor está colocando aqui? Nínive não tinha praia. Então provavelmente Jonas não foi vomitado em Nínive. Ele foi vomitado em outro lugar. Olha para você ver. E o autor coloca que Jonas ficou 3 dias e 3 noites e foi vomitado na praia. Mas ele não coloca na praia de Nínive. Você sabe que lá na praia não existe em Nínive praia. Mas Deus fez Jonas viajar durante muito tempo até achar uma praia. Nínive não havia praia. Mas quando encontrou essa praia, Deus falou para Jonas sair do ventre do peixe, que é da baleia, da orca, tubarão, sei lá, um monstro marinho. Tá vendo então que a Bíblia não é inerrante? Muitas vezes o autor muda alguma coisa, mas a gente estudando teologia a gente vai descobrir. Você na teologia descobre todas as coisas. Então vamos lá. Mas durante anos, descrentes argumentavam que a Bíblia estava errada, pois a história nada falava desse povo. Depois, em 1906, Hugo Hinckley desenterrou Atusa, o capitão Eteu. Agora sabemos que no auge a civilização etéia disputou com o Egito e a Síria em esplendor. Vamos falar agora para vocês aqui nesse vídeo sobre alguns nomes. É necessário você, quando faz a teologia, saiba que existe vários nomes. Nomes de reis, nome de princesa, nome de governador, nome de pessoas, nome de países. A teologia, ela traz toda a informação para você. Vamos lá? Você já ouviu falar de Pitom e Ramsés? Então, se você não ouviu, vai ouvir agora. Olha só. Pitom e Ramsés, ou Ramsés, a Bíblia diz que os escravos israelitas construíram essas cidades egípcias usando tijolo de barro. Quando você começa a ler a Bíblia, você vai ver que lá em Gênesis começa a falar que Faraó queria que os escravos fizessem uma parede, um palácio, mas eles tinham que amassar barro, eles tinham que procurar palha, eles tinham que ter tijolos, mas era com os pés. Eles eram escravos, eles precisavam trabalhar com os pés, amassar barro para fazer tijolos. Vem comigo. Usavam tijolo de barro misturado com a palha. Para que isso? Com os pés. Mesma coisa quando se fazia o vinho. O vinho, quem fazia o vinho? Eram os pés dos negros escravos. Eles pisavam os vinhos. Os vinhos precisavam ser pisados e aquele caldo daquele vinho descia num cano. E olhe bem, quando era pisado pelos escravos, amassado toda a uva, era o melhor vinho para se tomar. Era o amassado nos pés. Não havia outra maneira de fazer vinho. Com teologia, você vai aprender aqui. Como se fazia o vinho? Amassava-se todas as uvas, muitas uvas amassadas pelos escravos.
e corria aquele suco sobre um cano. Como uma cana, quando ela desce aquele caldo. E saiba você que o melhor vinho era aquele que era esmagado pelos pés dos escravos. Todos os reis, todos os faraós tomavam esse vinho porque era amassado. Eram os pés dos escravos que amassavam, eles pisavam. Sabe quando você pisa um lagar? Lagar é lugar de uva. Uma videira, lugar de uva. Os escravos eram obrigados a fazerem suco de uva, que era o vinho natural, pisado pelos escravos. Se você não sabia, houve um tempo que Faraó exigia dos escravos que fizessem o vinho. O melhor vinho era aquele que o escravo, e não é um escravo só, um escravo, não é dois escravos, eram uns 30 escravos que precisavam moer toda aquela uva. E não era um cacho, não era dois cachos, não era uma caixa, não era duas caixas, era um caminhão de ameixa, de uva. O que eu disse um caminhão? Porque era muitas uvas. Era uma casa lotada, cheia de uvas. E aquelas uvas eram trazidas para fora. E eles eram cercados. Eles eram cercados. Os escravos eram cercados com correntes, aprisionados. E ali, amarrados, chicoteados, eles eram obrigados pelos escravos, pelos faraós, a amassar a uva para fazer o próprio vinho. Se você não sabia, eu te passo isso aqui para você, para que você tenha uma natureza, uma sabedoria para saber como que foi feito e como que é feito o vinho. Bom, vamos lá. Estou falando de Pitom e Ramsés, usando tijolo de barro misturado com palha, depois de barro com restolho e depois apenas de barro. Lá em Êxodo, no capítulo 1, versículo 11, 5, 10, 21, em 1883, Naville examinou as ruínas de Pitom e achou os 3 tipos de tijolos. Então veja bem, alguém pesquisou, alguém andando, alguém com interesse de buscar esse conhecimento, achou esses 3 tijolos que os escravos usavam junto com a palha para fazer os tijolos. Veja, uma casa, um palácio, um reinado, ele era feito com tijolo e com palha. Você já pensou isso aqui, gente? Uma casa, ela era feita maçando barro, com palha. Depois diz aqui o meu livro que foi tirada a palha. Foi tirada a palha. Aí eles tinham que procurar a palha do jeito deles. Faraó falou: eu tirei a palha de vocês, agora vocês procurem a palha. Isso daí significa que ele quis dizer assim: vocês se virem da maneira que vocês tiverem que fazer. Gente, os escravos sofriam muito. Os escravos eram muito amargurados. Os escravos que trabalhavam na alvenaria, carpintaria, com tijolo, com argamassa, fazendo essas misturas de tijolo com palha. Depois Faraó tira a palha, depois Faraó dá a palha, tira o tijolo. É humilhante. Isso é humilhante, porque ele queria humilhar os escravos. Os escravos eram humilhados, os escravos eram apedrejados, eram açoitados, transladados em espadas. Sabe, pessoal,
os escravos, eles sofriam na mão dos faraós, porque os faraós, eles eram ricos, eles tinham poder, eles tinham ouro, tinham prata, os reinos também, os reis importantes como Davi, Salomão, eles eram mais humildes, esses reis, porque eles eram escolhidos por Deus. Mas os reis, os reinados de antes, humilhavam os escravos, fazendo eles trabalhar dia e noite, com palha, tijolo, argamassa, do jeito que fosse, eles apanhavam para fazer tijolos. Muitas vezes eles estavam cansados, morriam ali, sofriam ali naquela amargura, naquela tristeza, mas eles preferiam matar esses escravos, mas eles tinham que trabalhar. Muitas vezes eles não tinham nem o que levar para casa, eles não tinham comida, eles não tinham salário, eles não tinham mordomia, eles não tinham carro que nós tem, eles não têm a casa que nós temos, eles não tinham. Mas eles eram obrigados a amassar barro, a fazer o vinho, a pisar a uva. Por que eu estou dando esse resumo para você sobre isso? Porque eu faço teologia há 9 anos. E eu estudo teologia. Eu gosto de estudar essas matérias e essa história. Por isso eu estou passando para você esse conhecimento. Escute. Naville examinou as ruínas de Pitom e achou os 3 tijolos. O que é 3 tijolos que eram feitos? O livro de Atos, houve um historiador chamado Sir William Ramsay. Era um descrente que procurou contestar Atos traçando as viagens de Paulo. Em vez disso, suas investigações fizeram dele um cristão tenaz da precisão do livro. O ponto decisivo foi quando ele provou que, ao contrário da sabedoria já aceita, a Bíblia estava certa quando deixa subentendido que Icônio ficava numa região diferente de Listra. Quando você lê as cartas de Paulo, quase todas, você vai encontrar esse nome, ó, Derbe, Listra e Icônio. Certo? Quando você começa a ler as cartas de Paulo, você vai ver que essas cidades, Icônio, Derbe, Listra, tá bom? Então, observe bem, quando eu li Icônio, é uma cidade, Derbe é uma cidade, que nem Pedro quando foi visitar a sogra que estava enferma, ele teve que passar por Jope, ele teve que passar por aquele lugar. Ouçam bem esses nomes, Jope, Listra, Derbe. Aí você, analisando isso aqui, você vai ver que Derbe é uma cidade, né? Jope é uma cidade. Pedro precisava passar por essa cidade para chegar até a casa da sua sogra, que estava sofrendo de dor. Então note bem o que eu estou falando. Jope, Listra, Derbe, esses lugares que Pedro andou, Jesus andou, Paulo andou, esses lugares, deixa eu falar para você, esses lugares ficam em Jerusalém. O lugar que Paulo andou, que Paulo passou todos os sofrimentos dele, foi em Macedônia, foi em Damasco, foi, vamos supor, se eu falar para você, Capadócia, foi Roma. Paulo, a história de Paulo, toda ela foi feita em Roma. Toda a história de Paulo. O histórico, a geografia vai trazer para você todo o histórico de Paulo. Então a teologia ela vai explicar para você que Jope, Damasco, esses lugares são cidades aonde esse
Paulo, esse Pedro, esse Cornélio também. Lembrei bem agora de Cornélio, o soldado romano também, né? Várias pessoas. Então eles passaram por esse histórico. Então a teologia, ela vai trazer isso para você, a arqueologia, e ela vai trazer para você também a geografia, geografia, estudo, né, de geografia. Então você precisa entender esses lugares. Digamos bem, quando você vai ver a geografia bíblica de onde Jesus nasceu, quando você vai ver a história aonde Jesus nasceu, você está estudando geografia bíblica. Se nós temos uma Samaria e depois nós temos mais uma, houve uma divisão ali dos reinos. Então entra a geografia bíblica, a arqueologia bíblica, para você saber dos reinados, para você saber que épocas, quais são os acontecimentos, e para que você tenha uma noção também de teologia. Quando alguém fala assim para você, você sabe que apareceu uma ossada de um homem que tinha uma estrutura de 1,70 m e que foi crucificado? Aí eles vão estudar tudo isso na geografia e na arqueologia para ver se era realmente alguém que estava com Jesus, que foi crucificado. Eles vão estudar tudo. Então a arqueologia e a geografia bíblica vai explicar para você, tá bom? Então vem comigo agora. Ciência. Qual é a forma da Terra? Ciência. Alguém está perguntando aqui no livro. Qual é a forma da Terra? Aí alguém vai dizer: ele é o que está sentado sobre a redondeza da Terra. Quando ele está falando, olha que coisa interessante na arqueologia e na geografia bíblica. Ele está dizendo assim, alguém está perguntando: a Terra é redonda? Tá, beleza. Alguém está perguntando: qual é a forma da Terra? Então aí você descobre que antes de perguntar qual é a forma da Terra, a Bíblia já tinha a resposta que a Terra poderia ser redonda ou quadrada. Então note bem, ó o que eu quero dizer para você. Geografia bíblica e arqueologia. Antes de alguém descobrir o mundo, ou descobrir que Pedro Álvares Cabral ou o outro lá, antes, a Bíblia já falava, a Bíblia já revelava se a Terra era redonda ou quadrada. Então note o que eu estou dizendo, olha, ciência. A ciência, meu querido, ela explica qual é a forma da Terra. Ele é o que está sentado sobre a redondeza, tá vendo? Então a Bíblia existe há muito tempo. Então quando se fala redondeza, é que a Terra é redonda, meu irmão. Se ele está sentado sobre a redondeza da Terra, a Terra não é quadrada, a Terra é redonda. E já existia esse pensamento dentro da Bíblia, porque Deus colocou esse pensamento nela. Aqui para você ter mais, para mim confundir você. Vem cá, você nesse vídeo, eu vou confundir você, vai. Abraão, Isaac, Jacó nasceram há muito tempo atrás. Pedro, João nasceram nessa época. Tá, então vamos dizer o começo que Deus começou todas as coisas. Deus já tinha escrito na sua palavra que a terra era redonda.
Então vamos lá. Agora, se eu estou falando que a Terra, se ele está sentado sobre a redondeza da Terra, cujos moradores são como gafanhotos, pasme vocês nesse vídeo. Olha o que vai dizer nesta palavra. Ó. Alguém pergunta, qual é a forma da Terra? Aí ninguém tem resposta. Vamos lá. Mas a Bíblia, há 3.000 anos para 4.000 anos, ela já tem resposta de como a Terra é formada. Olha só. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são gafanhotos. Cujos moradores são gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e o desenrola como tenda para nele habitar. Agora olha o que eu vou dar uma chave para você e vou dar um código. Onde está escrito isso, meu querido? Olha, veja aí. Veja aí. Veja em Isaías. Você tem um livro aí chamado Isaías. Lê Isaías 40, 22. Você vai descobrir que há 4.000 anos atrás a Terra era redonda. Não precisou ser descoberta por Cristóvão Colombo. Não precisou Pedro Álvares Cabral vir aqui dizer: ah, eu vi que a Terra é redonda. A Bíblia já confirmava que a Terra era redonda. Entendeu? Arqueologia, bibliologia e geografia bíblica. Você vai descobrir essas coisas. Então, vamos lá? Isaías escreveu isso quando os homens acreditavam que a terra era plana, redonda, um círculo, esfera. Gésinos, hoje temos fotos tiradas do espaço que mostra a forma da terra, mas como Isaías sabia disso? O meu livro fala assim, ó, como Isaías sabia disso? Eu pergunto para você, viu? Eu vou perguntar para você nesse vídeo. Como que Isaías sabia disso? Vem comigo. Como a terra é sustentada, apoiada. Aí você vai ler aqui, ó. Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o nada. Jó, capítulo 26 e versículo 7. Os homens antigos acreditavam em muitos erros. 4 pilares enormes nas costas de Atlas, etc. Como Jó sabia a verdade? Ó, eu te pergunto para você nesse vídeo aqui que você vai ver. Eu te pergunto, como Jó sabia a verdade? Olha o que diz aqui nesse vídeo que você vai ver, vai pro YouTube, vai pro Quai, vai pro TikTok, aonde os meus vídeos caem. Olha só, preste bastante atenção que eu tô mexendo com o seu cabeção. Olha só, o que fica no mar de acordo com este versículo? As aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorrem as sendas dos mares. Você vai ter que ler alguma coisa para você saber disso aqui. Então leia o Salmo 8, versículo 8. Os homens não sabiam das sendas dos mares até que Matler Maury leu esse versículo e resolveu achá-los. Ele descobriu as correntezas do oceano e ficou conhecido como o pai da oceanografia. Gente, por isso que eu adoro estudar teologia. Por isso que eu adoro estudar a geografia bíblica. Por isso que eu gosto de estudar a ciência bíblica. Porque, veja, deixa eu mexer um pouquinho com o seu pensamento. Olha só. Há 2.000 anos atrás,
há 3.000 anos atrás, ou há 4.000 anos, alguém queria saber que a Terra era redonda ou quadrada. Já estava na Bíblia. Alguém queria saber que as coisas que foram criadas, ou tem muita coisa que foi criada que ninguém sabe. Está tudo registrado na Bíblia. Eu paro esse vídeo dizendo para a senhora e para o senhor: Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Obrigado por esse momento maravilhoso de aprender um pouco que geografia, a ciência da Bíblia, as histórias da Bíblia, a sistemática da Bíblia, ela já existe e ela já traz resposta há muito tempo. E aonde está as respostas? Dentro dos livros. Basta você ler para você entender. Veja, alguém disse que o céu existia cortinas. Alguém falou: o céu tem cortinas. O céu já estava na Bíblia. Já estava na Bíblia. Já estava. Alguém queria descobrir a Terra, saber que a Terra era redonda ou quadrada. Já estava dentro da Bíblia. Onde você aprende geografia bíblica, geografia histórica? Você vai aprender a sistemática. Você vai aprender as histórias. Histórias de historiadores, muitas pessoas que são estudadas, que fizeram. Gente, ó, deixa eu falar para você nesse vídeo. Os maiores teólogos descobriram coisas maravilhosas. Estude teologia, estude ciência, estude geografia bíblica, estude... deixa eu falar aqui para você. Estude as histórias antigas. Estude arqueologia, né? Na arqueologia você vai descobrir que as cidades que foram edificadas, as planícies. Na arqueologia você vai descobrir os lugares. Veja, que lugar maravilhoso que Cristo andou, que muitas pessoas falam. Jesus esteve num lugar maravilhoso, Cafarnaum, Betsaida. Jesus esteve em Galileia. Jesus esteve na Samaria. Quando você faz teologia, você descobre que tem duas Samarias. Não tem uma só Samaria. Você descobre que existe duas Samarias. Aí você precisa pegar o histórico das Samarias, saber o que houve. Então você tem que fazer arqueologia bíblica. Você precisa fazer geografia bíblica para saber o porquê que houve duas Samarias. Por que o reino foi dividido? Por que o reino foi dividido? Hein? Reino? Falando de reino, aqui reino. Gente, quando Salomão ou o rei Davi, para eles entrar e fazer parte do reinado ali, Abias, ele tinha uma capa. Essa capa foi dividida. Abias, não esquece. Por que eu sei, gente? É geografia, é arqueologia, eu estudo isso daí. Abias dividiu a capa, dois pedaços. Então foi dividido o reino norte e o reino do sul. Foi dividido o reino do norte e o reino do sul. Tá bom, pessoal? Então o reino foi dividido. Quando o reino é dividido, aí veio o reino de Jeroboão, veio o reino de Acasias, veio o reino de Josafá, veio o reino de Salomão, veio o reino de Davi. Quando é dividido norte e sul, que é Deus que está dando essa divisão. Deus falou para Abias: Abias, encontre com fulano, rasgue a capa, diga para ele que ele vai receber 2 pedaços e o outro vai receber 10. 10 com 2 é 12. Tá entendendo? Então esses territórios foram tudo divididos para a nação israelita. Os 12 filhos de Jacó, que é Israel, foram ganhar terras lá atrás.
Mas você precisa fazer geografia bíblica para entender. E você precisa fazer ciência bíblica. E você precisa ter também a noção de história e geografia bíblica. Eu fico por aqui. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. E obrigado. E curta esse vídeo, gente. Ele é maravilhoso para que a nossa mente abra. A nossa mente precisa ter entendimento bíblico. Você precisa entender. Você precisa parar um pouco, analisar e estudar. Estudar geografia, estudar Bíblia, estudar ciência bíblica. E deixa eu falar para você aqui nesse vídeo. Existem milhões de coisas que você pode saber da Bíblia. Milhões de coisas. Milhões. Só estudando a teologia. Tchau. Um abraço de Luiz Silva. Deus abençoe a todos. Bom sábado para você. Bom dia para você. Boa tarde para você. Tchau, pessoal.